a mulher, ela passa por uma transformação muito grande, né? Só que a maternidade, ela é um pote hermético, né? Onde a gente coloca tudo ali de maternidade, que são paredes bem protegidas, porque só você sabe o que você vive nessa maternidade. Sim. Dentro de um quarto, na madrugada, com seu filho chorando, com que você não sabe o que é, se é dor de ouvido, se é dor de garganta, se é dor de dentes, você não sabe. Se é cólica, você não dormiu a noite inteira e no outro dia você tem que trabalhar. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do Gentilcast, hoje com um tema bacana, um tema que eu queria já trazer desde o início, mas graças a Deus colocaram a Laís aqui Damascena na minha vida, né? Na minha vida assim, né? 30 minutos antes, né, ô Laís? Então, o desafio da mulher no mercado de trabalho após a maternidade. Vou repetir para que você possa ouvir, assimilar, chamar o vizinho, a amiga, enviar já esse podcast para uma pessoa que ou é mãe ou vai ser mãe, porque esse realmente é um tema relevante, é um tema pouco falado na internet, né? Eu quase não vejo falando sobre isso, mas eu tenho certeza que iremos extrair muitas informações aqui da Laís, né? Para que ela possa tanto falar para o público de mãe, né, que é mãe, e também falar para o público dos empresários, aquelas pessoas que têm uma empresa, que precisa ter um olhar diferente aí para as mamães, ok? Então, gente, o desafio da mulher no mercado de trabalho após a maternidade, tá? Então, hoje eu trouxe aqui com a gente a Laís Damascena, seja muito bem-vinda, Laís. Fiquei sabendo aí por alto aí que é seu primeiro podcast também, Laís? Meu primeiro Nossa, podcast. então eu falo, né, Júnior, que a gente está fazendo um trabalho aqui para quebrar aquela crença, ai meu Deus, meu primeiro podcast. Então seja muito bem-vinda, fica à vontade, toma água, tá? Se você não tomar, eu vou falar, Laís, pode beber um pouquinho de água, tá? Então seja bem-vinda, Laís. Faz uma pequena apresentação aí pra gente. Quem é a Laís Damascena? Muito prazer, né? Primeiramente, muito obrigada a sua gentileza, né? Eu acho que tem, eu falo assim, até falei, né, pro William, Sim. né? Que eu queria fazer um podcast, participar de um podcast, mas eu acredito que o primeiro tinha que ser em um lugar bacana, enfim. Uhum. E o nome já diz tudo, né? Gentilcast, é muito legal. Então, muito obrigada pela gentileza de me receber. Primeiro podcast a gente fica um pouquinho nervosa. Sim, normal. Né? Mas eu também fiquei no meu primeiro. vai dar tudo certo. Bom, meu nome é Laís Damascena, eu atuo na área de RH há um tempinho. Na verdade, me formei ali, comecei o RH em 2019, me formei em 2021. Só que em 2019 eu já comecei a atuar como estagiária no RH. E eu sempre tive a certeza que eu gostava de trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, né? Então, sempre me dei muito bem em falar em público, em me comunicar, em fazer amizades, né? Então, às vezes, até ser uma líder ali em alguns grupos em que eu convivia. E aí, o RH, ele me trouxe talvez, eu falo que o RH é minha casa. Eu gosto muito de falar sobre pessoas, ou gosto muito de ouvir histórias. Sempre falei que dentro do RH eu sempre amei fazer o recrutamento e seleção porque eu gosto de ouvir histórias. Então, atuo no RH. Hoje sou mãe, meu bebê fez 1 aninho domingo. Sou casada também e fiz uma pós, né? Depois que eu fiz a graduação, eu fiz uma pós também em liderança. Essa pós eu fiz durante a minha gestação. Eu finalizei, na verdade, durante a minha gestação. Eu ia trancar a pós e ia voltar a fazer depois que meu bebê nascesse. Mas eu falei, não, eu vou resolver tudo isso agora, porque depois eu acho que vai ficar mais difícil. Era muita coisa para pensar. E aí eu fiz uma pós-graduação também. E atuo no RH agora. Atualmente,
estou como consultora de RH, trabalhando com a minha consultoria. Então, eu presto aí serviço de recrutamento e seleção, né, para empresas, e também treinamento para liderança, e levando também alguns temas, principalmente o tema da maternidade, para dentro das empresas. Que legal, Laís. Obrigado pela apresentação. A hora que você falou, eu não vou fechar o curso, eu não vou deixar para depois, eu lembrei muito da minha esposa, né? Tipo, não, vamos fazer agora, porque senão vai acumular com outra coisa, né? Se é o homem, normalmente, não, depois eu retomo, né? Vamos se preocupar só com isso por enquanto. Mas legal, eu também trabalho nessa área de treinamento, trabalho na área comercial. É uma coisa que eu gosto bastante, né? De lidar com o público. Acho que por isso que eu acabei criando o GentilCast, né? Porque essa conexão e ouvir história é tão bom, né? Muito, quando a gente ouve uma história. Muito. E as pessoas hoje estão tão na correria que não tem tempo, né? Primeiro que as pessoas têm um monte de coisa para resolver. Então, eu não tenho tempo de ouvir o seu problema, né? Eu estou cheio de problema. Então, como que eu vou fazer para ouvir o seu? Então, eu falo que quando você ouve alguém, você aprende tanto, né? Muito, aprende muito. E é aquela pergunta também, né? Oi, tudo bem? Você só responde se está tudo bem. Ou você só pergunta essa pergunta, na verdade, se você tem tempo para ouvir. Sim. Porque às vezes tem pessoas que vai falar, não, eu não estou bem. Você vai ter tempo de ouvir o porquê ela não está bem? Sim. Então, tem muitas coisas que às vezes a gente faz, que são detalhes, mas que faz diferença. Então, se você gosta de ouvir histórias, você sempre vai responder, eu estou bem, e você? Verdade. Né? E aí você vai ter aquele tempo de ouvir se a pessoa não estiver bem. E eu sempre me coloquei nesse lugar de querer ouvir, de trocar essas experiências, de ouvir histórias, igual agora a gente estava aqui, né? Entrou o seu amigo ali, ele contou uma história e eu tinha acabado de te falar de uma história. Foi mesmo. Uma conexão. Muito parecido com a minha história familiar lá de trás. Então, assim, é muito legal a gente ouvir, ter essas trocas. E o RH, ele me deu essa oportunidade, igual você falou, né? Vem dessa área de treinamento, te dá essas oportunidades de ouvir essas histórias. Com certeza. Né? Então é muito bacana, sim. Que legal. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa sua consultoria, tá? Vou deixar para o final, porque aí vocês vão aguardar até o final nesse episódio, né? E aí vocês vão ouvir o porquê que ela presta consultoria, como que faz para entrar em contato com ela, ok? Queria mandar um abraço também para o William Borghetti, né, William? Ó, já mais uma pessoa aqui que te conhece, que faz parte aí da sua equipe também. Muito obrigado, e eu sei que com a Gisele eu já estou agendando mais algumas outras pessoas ali também. Muito obrigado, Gisele. Não te conheço, mas a hora que você estiver aqui em São Paulo, por favor, vem aqui tomar um chá, um café com a gente. Laís, o que eu queria saber? Dentro desse tema, como que foi ali no início ali da maternidade com o retorno profissional? Porque eu sempre falo que a gente que eu falo no contexto geral, né? Mas as mulheres, quando tem aquela vontade de ser mãe, né? Eu sempre falo que tem dois fatores, né? O interno, que é ela quer ser mãe mesmo, e o externo, que às vezes é o pai ou a mãe que fala, e quando eu vou ter um neto e tal, né? Mas tem o outro lado também, que é a questão profissional, né? Então ela está entre o sonho e talvez uma frustração. Então, como que foi, assim, essa mudança, né? Quando você falou, não, eu quero ser mãe, mas e a questão profissional? Para mim foi... como que eu posso usar uma palavra, né? Mas foi um pouco frustrante, mas eu vou explicar o porquê, assim, o contexto disso. Quando eu decidi engravidar, meu filho foi totalmente planejado, né? Decidi engravidar e foi... assim, muito rápido, tudo foi muito rápido, né? Vamos engravidar, né? Vamos ser um filho e tal. Engravidei. Na minha cabeça, no meu mundo ideal, vamos dizer assim, né? No meu mundo ideal estava a Laís colocando o bebê na escolinha, fazendo toda a adaptação dele lá, tudo bonitinho, sem nenhum vírus, ele não vai pegar nenhuma gripinha, vai ser maravilhoso. E aí eu vou voltar a trabalhar, minha rotina vai ser perfeita e maravilhosa.
E aonde eu estava trabalhando vai, né, aceitar tudo o que tem o universo inteiro da maternidade, né, Uhum. enfim. Então, assim, esse era o meu mundo ideal. E eu acreditei muito nisso. Tanto que quando eu fiz a adaptação do meu filho na escola, na escolinha, na minha cabeça, eu estava fazendo tudo certo para que quando eu voltasse a trabalhar, eu não precisasse sair mais cedo para buscar ele da escola, que eu não precisasse faltar do meu trabalho para poder levar ele ao médico. Então, eu sempre fiz tudo isso para. Eu e minha esposa estudou uma escolinha onde ele tivesse, que era perto de casa, um horário em que eu colocasse e ele buscava o meu bebê, o nosso bebê na escola. Então, para mim, era esse mundo ideal. Eu achava que realmente Uhum. seria desse jeito. Só que não foi, porque daí quando você tá gestando, né, Uhum. os hormônios da mulher, ela explodem e ela fica fora do seu normal, assim. Então, tinha dia que eu pensava, isso no começo da gestação, para mim era muito nítido que esse aí era o meu mundo ideal. Quando começou ali do 5º mês para o 7º mês, aí já começou já uma frustraçãozinha, porque eu comecei a cair naquela pilha de que, eu acho que eu não vou ser boa o suficiente, nem para o meu filho e Uhum. nem para o meu trabalho. E aí depois eu comecei, eu acho que se acontecer alguma coisa, eu não vou poder dar atenção pro meu filho, porque eu vou estar trabalhando, nossa, que loucura. E aí eu vou, tipo, priorizar o meu trabalho e meu filho. Mas, gente, eu estudei, eu fiz tudo, a minha carreira tá aí tão bacana, tava, né, no auge da carreira. E aí, enfim, muitas coisas aí que você começa a sentir culpa antes mesmo de tudo, né? E aí depois que o bebê nasce, aí a vida real bate na sua porta. E aí você vê que não é isso, assim, sabe? Que você realmente, às vezes, imaginou tudo aquilo e que tudo aquilo que você imaginou não precisa ser pesado. Você só precisa ter pessoas ao seu redor que te apoiam. Então, às vezes, estar ali numa empresa que tem um líder que te apoia, estar dentro de casa que tem um esposo, uma mãe, que às vezes, né, que às vezes a gente fala que é quando a pessoa é casada, mas tem muitas mães solo, né? Então, ter Uhum. um amigo que tenha uma mãe, sei lá, uma ex-sogra, uma sogra, sei lá, alguém que seja o apoio e o suporte daquela pessoa. Então, quando existe esse apoio, tudo bem, ok, isso vai acontecer. Mas quando em algum momento e alguma área da sua vida isso não acontece, aí realmente vai pesando mais, né? Sim. Então, para a mulher, realmente é muito difícil nessa questão da maternidade e estar relacionado com a área profissional. Para mim foi uma mistura. Eu não vou saber te falar exatamente quando começou, Sim. mas foi uma mistura. Mas eu acredito que também quando eu retornei a trabalhar, teve alguns momentos que eu falava assim, nossa, que legal, assim, tô adorando isso aqui. Uhum. Deixava meu filho na escola, ia trabalhar e tal. Parece que meu dia rendeu, foi tudo maravilhoso. Mas aí tem algumas coisas que acontecem no meio do caminho, né? Que é ficar doentinho e tudo Sim. mais. Mas eu acredito que é o que eu te falei, não vou conseguir te falar exatamente, porque tem muitas mudanças, né? A mulher ela passa por um período hormonal muito grande, assim, Sim. né? Então, eu acredito que foi uma mistura, um meio de frustração também, né? Sim. Porque mundo ideal com mundo real, totalmente diferente. Eu falo que uma mãe, quando tem um filho, ela deixa de ser egoísta, né? É, Porque antes era só pra você, né? E agora, em casa mesmo, às vezes a gente deixa de comprar algo pra nós, né? Ah, mas vou levar uma roupinha. Eu lembro que logo no começo era assim, né? Nossa, mas eu vi ali, eu achei que era a cara dele, aí você leva. é E isso às aí. vezes você tá precisando de roupa e você não compra pra você, né? Exatamente. Mas um fato que você comentou que eu achei bem bacana, Laís, é relacionado à rede de apoio, né? Hoje eu tenho amigos, né? Eu sempre tive rede de apoio, né? Ou minha sogra, ou minha mãe, assim, muito mais perto. Então a gente acabava, né, solicitando ali, às vezes, alguma Uhum, ajuda e uhum, tal. uhum.
Porque por mais que você lê nos livros, né? Você deve ter feito, né, as leituras, né? Eu lembro que minha esposa, nossa, cada hora ela estava com um livro e tal. E é legal você ter o livro para você ter uma noção, mas não vai ser aquilo na vida real, né? Porque eu falava para ela, mas por que está acontecendo isso? Eu falei, amor, não é um robô, né? Que você programa. Não, é uma criança. Mas por que chora? Não dá para saber se é dor de dente, não dá para saber se é fome, Exatamente. não dá para saber se é uma dor de ouvido, Exatamente. né? Mas eu falo que Deus faz as coisas tão perfeitas, né? Que depois que nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Nasce um pai. Tudo bem que o pai às vezes demora um pouquinho para nascer, né? Esse pai, assim, né? Porque eu falo que o homem deixa para cair a ficha, eu acho que quando a mulher fala, estourou a bolsa, aí ele olha e fala, e agora, né? Agora? Às vezes não arrumou a bolsa, ainda bem que a gente tem a mulher que cuida dessa parte. Mas você estava quanto tempo nessa empresa, Laís, quando você engravidou e pegou essa licença? E a licença hoje é 4 meses, 5 meses? 4 meses. 4 meses, 4 né? meses. Tem algumas empresas que adotam 6 meses, né? Mas aí a maioria dessas empresas são empresas multinacionais ou algumas empresas que já buscam humanizar mais essa parte da maternidade. Mas na nossa CLT é 4 meses. O que geralmente as pessoas fazem, né? As mães, as mulheres que vão ser mães, elas seguram as férias para poder pegar após a licença maternidade. Então, terminou a licença maternidade, pega mais os 30 dias de férias e acaba ficando 5 meses em casa. E o que ajuda, né, para algumas pessoas, né? CLT nossa é muito falha, né? Exigem que a mãe amamente o filho por 6 meses, mas te dá um benefício de 4 meses para ficar em casa. Nem sempre essa mulher, às vezes, vai conseguir pegar essas férias, né? Porque às vezes precisa trabalhar, porque cada mulher tem a sua realidade. Mas é 4 meses. E qual que foi a sua pergunta antes dela? Antes dela? É porque você me perguntou, acho que 2 ao mesmo tempo, né? É que eu não sei se o William te falou, mas eu tenho TDAH, né? Sim. Então, eu fiz a pergunta, mas eu já estava pensando na outra, né? Porque se eu não pensasse na outra, eu ia esquecer. Entendeu? Tá tudo bem, que eu sei. Bom, eu trabalho com o William. Eu trabalho com ele, então você sabe que é... nível hard. E o William, esses dias ele mandou... Pra você ter uma ideia, ele mandou uma mensagem e falou assim pra mim. Tenho uma ideia. Obrigado, William. Tenho uma ideia pra você. Aí eu, beleza. Aí eu não podia falar naquela hora. Aí eu mandei mensagem pra ele no outro dia. Falei, me fala o que você ia falar. Ele, cara... Você me perguntou, passou. Passou, acabou. Aí eu falei, é verdade, esqueci. Então, ó, gente, Laís, se você quiser saber qual era a outra pergunta, você assiste esse podcast, tá? Aí você vai lembrar e aí depois você me manda no particular e fala, Wellington, tudo bem? Porque eu já estou com a outra aqui nas mãos, tá, Júnior? E não vou nem pedir pro Júnior voltar lá também. Mas, Laís, o que eu queria saber também? Você teve alguma... eu lembrei sobre a rede de apoio, não foi que eu falei? Sim. Então, a rede de apoio que eu... sobre a licença maternidade. Que daí você perguntou do prazo. Você lembrou? Olha, sim. Eu tô com TDAH também, eu acho. Tô achando que eu vou... Ele passa, tá? Passa, né? Por osmose. A rede de apoio, quando eu falo de rede de apoio, eu falo de um amigo, de um parceiro, de uma mãe, enfim, né? Só que assim, quando a gente fala de rede de apoio dentro de casa, mas a gente também tem que falar de uma rede de apoio dentro das empresas também. Então, o líder é essa rede de apoio. O líder dessa pessoa é o apoio dela, é o que vai entender, é o que vai mostrar para ela o que a pessoa que está ali para poder apoiar, ajudar, de uma forma de que nem se for para direcionar, sabe? Então, assim, hoje não, eu acho que vejo isso há muito tempo atrás, é porque hoje, como eu estou nesse lugar da maternidade, acredito que a gente consegue ver mais, né? Sim. Porque é pouco se falado sobre isso. As empresas falam muito de humanizar, eu sou uma empresa humana, uma empresa que acolhe,
mas às vezes na prática é diferente, Sim. né? O falar ali para ter status, ok, mas a Uhum. prática é diferente. Então, o líder é a rede de apoio dessa pessoa, onde ela vai mandar uma mensagem, às vezes, ó, tô chegando um pouquinho atrasado porque eu tive um probleminha aqui com meu bebê, mas tô chegando, sabe? E ver a performance desse profissional. Né? Sim. A pessoa, ela performa bem, ela não tá deixando de te entregar, ela não tá te entregando um atestado que é Sim. falso, porque eles pensam isso, né? O líder, ele pensa isso, não tá te entregando um atestado falso, Sim. ele não tá falando para você uma mentira, o que não é a realidade, ele tá performando, ele tá fazendo as entregas, o por que não apoiar, Sim. né? Essa mulher, né? Então, a gente tem uma realidade muito grande com relação à maternidade solo, que eu até falei, que elas têm menos apoio ainda dentro de casa, né? Às vezes familiar. Eu não falo que eu tenho eu não tenho uma rede de apoio, porque eu tenho meu esposo, eu tenho amigos ali próximo, mas eu não tenho uma rede de apoio familiar, até porque a minha família mora a 600 quilômetros aqui, então é longe, não tem como eles me ajudarem. Mas eles me ajudam como? Com mensagem, com chamada de vídeo, com uma pergunta, e aí, Laís, como que tá o Benício? Como que você tá? Então, a rede de apoio é essa, às vezes ouvir, porque a gente fala tanto de saúde mental, né, Wellington? E a mulher, quando ela tá nesse lugar da maternidade, gente, a saúde mental dela tá lá embaixo. Tá. Ela não, às vezes ela tá muito abalada, ela não consegue nada. Ela saiu de um pós-parto para um puerpério, onde ela tá vivendo 1000 coisas. A amamentação, ela é a coisa mais difícil do mundo. Sim. Não venha me falar hoje que a mãe é instinto materno, não. Se você não estimula, não vai ser instinto, não é. Hoje a gente vê a dificuldade que mulheres enfrentam com a relação da amamentação, né? Então, muitas camadas. Sim, muitas camadas. Então, essa rede de apoio é isso. É você saber, às vezes, ouvir, é você entender, é você acolher e apoiar, né? Então, essa transparência das empresas, eu acredito que tem que ter também, né? Porque quando a mulher, ela retorna, ela tá muito frágil. Sim. Né? Ela tá muito frágil. Ela passou pelo puerpério, ela passou por igual eu falei, por uma amamentação, ela passou por uma adaptação escolar que às vezes não foi legal, que às vezes ela chorou mais que a criança. Igual eu te falo, eu tava tão crente que para mim seria maravilhoso, o mundo ideal, que quando eu fiz a adaptação do meu filho na escola, ele não chorou, eu não chorei. Foi maravilhosa a adaptação, tanto que as professoras da escola falaram assim, o seu filho só é essa segurança toda porque você passou para ele. Ele sabe que se você vai deixar ele aqui, mas você vai voltar para buscar. Porque você passou essa segurança para ele. Então, em algum momento, isso foi muito bom para mim, né? Só que quando depois aconteceu tudo do meu retorno ao trabalho e ter o desligamento em si, né? Não sei se eu estou antecipando um pouco, mas ter o desligamento em si foi chocante, porque ele sentiu também, né? Quando eu senti, ele sentiu também. Mas pelo menos depois ele já estava adaptado na escola, enfim. Então, é isso. O que eu percebo hoje, você que é do RH também, né? Mas normalmente numa entrevista de RH as pessoas fazem algumas perguntas, até para colher algumas informações, e não tem nada de errado nisso, né? A única coisa de errado são os julgamentos, né? Então, Laís, tudo bem? Você é casada? Tô casada há tantos anos. Você tem filhos, né? Tenho. Quantos filhos? Quantos anos têm seus filhos, né? E normalmente não estou generalizando, né? Não são todas as empresas. Tem muita empresa humanizada, mesmo que realmente na prática isso funciona. Tem alguns amigos aí que trabalham em algumas outras empresas, que inclusive contratam mulheres grávidas, né? Então eu acho isso incrível. Legal. Imagina, todo mundo querendo, né, correr, porque na cabeça da pessoa tá, mas como que ela vai performar? Mas imagina você dar a oportunidade para alguém que está grávida. Eu tenho certeza, ou quase certeza, de que essa pessoa ela vai estar tão comprometida em entregar o melhor dela, porque ela teve uma oportunidade que normalmente não tem no mercado, né? Então, as empresas estão, você tem um filho de 1 ano, então na cabeça da pessoa já tá, nossa, essa daí já não dá.
Porque a fase de 1 ano, a fase recém-nascida, ela é difícil, né? Ela é desafiadora. Porque seu filho vai pegar uma gripe, É incerta, né? aí você fica 7 dias ali, meu, show. Quando passa 2 dias de novo, aí você fala, não é possível. É isso Será mesmo. que esse vírus ficou escondido aqui, né? E agora ele falou, não, voltei. Não, é isso. Até criar anticorpos, aí todo mundo... Eu falo que é assim, Laís. Quando a pessoa fica grávida, eu acho que as pessoas não falam todas as verdades, porque às vezes a pessoa tá tão num clima de é meu sonho, eu vou realizar um sonho, que não tem como você jogar um balde, Sim. né? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você deve ter chegado para alguma amiga sua e tal e falado assim, meu, por que você não me falou a verdade, né? De como é ter um filho, né? Porque a gente tem as nossas... E são as fases, né? Você tá numa fase de 1 ano. Eu já tô na fase de um de 7 e uma de 13. Então, cada fase, eu falo que filho é para a vida inteira, É a né? vida inteira. Por mais que eles, com o futuro, eles vão formar a família deles, a gente vai ser os nossos filhos, né? E Laís, ó, pode olhar o celular aí, tá? É rapidinho aqui Pode olhar, porque deixou com o pai, eu sei como que é, entendeu? Peraí, deixa eu ver se ele já deu TT, se ele... Você já dormiu? Pode... Aqui a gente é os bastidores, tá, gente? Então, os bastidores é isso. Eu sempre falo que a mãe, ela tá em vários lugares ao mesmo tempo, né? Ela tá aqui hoje comigo, ela tá em casa com o filho, É isso aí. ela tá conectada com o marido pensando, será que ele fez tudo certinho? Não, e quando eu saio, eu já deixo certinho, assim, né? Às vezes quando... Assim, acho que é a primeira vez que eu... Não, eu tava saindo... Eu estava fazendo a crisma, né? Eu me crismei agora, depois de adulta. Olha, né? que bacana. E aí a gente finalizou, e aí os encontros eram todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, até às 9 horas da noite. Olha. Então, toda segunda-feira era ele e o Benício em casa, Olha, né? que Eram os legal. dois. Então ele já tá acostumado. Bacana. Mas eu sempre deixo tudo assim, Anotadinho, ó. né? Não bom, anotadinho, nós mas homens gostamos disso. eu deixo assim, tá horário. O banho, tá horário, deixa pra dormir tá horário. Então eu falei pra ele hoje, não dá né? banho muito quente, É. nem muito frio. Eu falei pra ele hoje. Falei, olha, amor, quando der umas 7h30, 7:45, pode dar um banho no Benício e ver se ele consegue dormir antes das 8h30. Porque ele tem a rotina do sono, mas legal. esses dias eu não sei o que tá acontecendo. Deve ser a crise do 1 ano dele, né? Pode ser. Ele tem 1 ano agora, gente. Ele saiu dos meses. Pronto, Agora ele tem um mais aninho, uma fase, né? que bom. Aí eu falei assim, daí ele dorme melhor. Porque antes ele tava dormindo muito tarde esses dias. Aí eu deixo tudo certinho, anotadinho, né? Mas mesmo assim a gente fica aqui no celular. Mas tá certo, não tem jeito, não tem jeito. Viu, Benício? Quando você estiver grande, com seus 12, 15 anos, ó, você vai assistir esse podcast, você vai ver, ó, que sua mãe tá preocupada com você. Ainda mais que saiu quinta-feira da internação, que ficou internado, né? Alguns dias, né? Com pneumonia. Mas tá tudo bem, assim. Mas aí a gente fica com o coração apertadinho, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta agora com você com o olhar do RH, né? Então, imagina que você tem uma empresa hoje e quais são as atitudes que você teria nessa empresa humanizada? Que pode ser uma dica aí para as empresas aí. Tem muitas pessoas que nos assistem, que são empresários, que têm empresa, que talvez nunca teve ou nunca assistiu um podcast desse com o olhar de uma mãe, né? Então, tenho certeza que dentro de casa ele teve uma mãe, teve uma esposa que é mãe, né? Então, hoje tem uma pessoa aqui que é uma colaboradora ou que já foi uma colaboradora. Então, quais são as dicas que você poderia dar, Laís, para uma empresa entrar dentro desse humanizado, assim? Eu acredito que primeiro a gente precisa falar a verdade, assim, ser transparente, sabe? Não falar que só é uma empresa, que é uma empresa que acolhe as mães, mas que na hora que a mãe precisa, isso não existe. Então,
existem vários benefícios hoje que a gente consegue incluir como benefício para funcionário dentro de empresa, né? Então, hoje a gente vê a parte da saúde mental, que a gente, né, que agora tem até a NR1, as empresas que vão pensar? Ou vão contratar psicólogos dentro da empresa, ou vão fazer um convênio médico onde tenha a possibilidade do funcionário fazer uma terapia, mesmo que seja online, porque hoje já existe vários desses, né? E quando a mãe, ela tem um filho, ela tem um bebê, ela, igual a gente tá falando, né? Eu acredito que até os 2 aninhos são fases difíceis, porque a criança ainda tá pegando anticorpos, né? Ela ainda tá tentando ser alguém aí nesse mundo, né? Se entender. E a mãe ainda também, né? Porque tem estudos que dizem que a mãe, ela só depois de 2 anos que ela vai voltando ao seu normal, né? Depois que ela depois que ela engravidou, ela teve o filho, fez 1 ano, 2 anos, aí sim ela começa a voltar mais ou menos ao seu normal. E tem estudos que falam que é até 5 anos. Então, assim, a mulher, ela passa por uma transformação muito grande, né? Só que a maternidade, ela é um pote hermético, né? Onde a gente coloca tudo ali de maternidade, que são paredes bem protegidas, porque só você sabe o que você vive nessa maternidade. Dentro de um quarto, na madrugada, com seu filho chorando, com que você não sabe o que é, se é dor de ouvido, se é dor de garganta, se é dor de dentes, você não sabe. Se é cólica, você não dormiu a noite inteira e no outro dia você tem que trabalhar. Então, eu até costumo dizer assim, que mulheres, mães, principalmente as recém-mães, elas performam 200% mesmo não dormindo 8 horas. Só que as empresas, elas precisam ter um apoio, dar um apoio para essas mulheres e também ter um olhar diferenciado para que elas floresçam dentro dessas empresas. E eles também não percam profissionais. Porque às vezes a pessoa, ela é uma estrela, é um talento ali, você vai perder. Não, a empresa... O quanto é difícil hoje contratar, o quanto é difícil fazer esses treinamentos, né, com as pessoas. Então, assim, as empresas hoje, elas têm, sim, caminhos. Muitas empresas, até multinacionais, empresas conhecidas, que têm tipo uma creche, escola dentro de empresas, né? Tem empresas grandes hoje que ela tem como montar. Tem auxílio creche, né? Onde você paga ali um valor para a mãe, para ela poder, às vezes, não colocar numa escolinha pública ou numa creche pública, que às vezes que tem muito dessa questão de horários, né? Às vezes uma escolinha particular, ela tem um benefício a mais, onde a criança pode ficar, estende um pouquinho mais o horário, enfim. Então, essa mulher, talvez ela tenha essa oportunidade de colocar o filho em uma escola mais segura, onde ela vai se sentir mais segura e performar melhor, ainda melhor, lá na empresa, não ficar tão preocupada lá com o externo, né, com o filho. Então, existem caminhos onde as empresas, elas podem buscar apoiar essas mulheres, acolher e também ajudar de fato, né? Então, não só falar, olha, ela é mãe, ela que se vire, né, com o filho. Não é só colocar o filho lá como dependente e receber os R$50, 40 e poucos reais lá que paga de auxílio família, que hoje não dá nem para um leite, né? Com certeza não dá. Então, assim, não é só isso, né? Então, vamos cuidar da saúde das pessoas. Aí vai lá, coloca um convênio lá de academia. Por que não colocar para uma mulher, né, que é mãe, que precisa desse apoio? Então, eu pensaria nisso. Legal. Primeiro que se eu tivesse uma empresa, a maioria delas seriam mulheres, não é desmerecendo, tá? O Wellington é Júnior, né? Júnior, E não é desmerecendo. Cadê o microfone dele que o William falou que era para ter um microfone para ele, né? Falou, né? Precisamos de mais um microfone. Eu corto ali, né? Porque o Júnior vai querer falar. Tô brincando. Então... Aí, uma dica, hein, Juninho? Vamos comprar um microfone aí para você falar.
Tá igual esses podcasts chique, né? Que todo mundo aqui tem um fonezinho de ouvido. Aí as pessoas aí vão fala falando. com os bastidores. A gente vai chegar lá, Laís. O William falou essa dica e eu já... O William tá pra vir aí, então a gente precisa comprar um microfone pra você falar com ele. Tá. Pronto. Então, assim, eu acredito que se eu tivesse uma empresa, teria muito mais mulheres, mas por conta mais dessa oportunidade que elas não têm em outras empresas, né? E mulheres mães, porque a mulher mãe, ela consegue performar bem, sim. Ela tem uma gestão de tempo muito, assim, ela é visionária, mas ela tem uma gestão de tempo muito... como que eu posso falar? Estratégica? Estratégica ou até muito visível, até porque com o bebê é tudo muito incerto. Não tem como. Às vezes eu falo assim, eu tenho uma rotina em casa com o Benício. Eu tenho. Eu sei a hora que ele vai dormir, que ele dá sonecas. Eu sei porque a gente criou essa rotina. A gente configurou para que o Benício tivesse essa rotina. E aí, você viu, né, o que aconteceu? Mas ele não olhou pra gente. Né? E aí, eu já te falei, né? Não pode falar para bater. Se falar, vai bater. Então, assim, a mulher que é mãe, que se tornou mãe, ela tem uma visão muito diferente, assim. Não estou... A gente está aqui falando sobre esse tema em específico, né? Sim. Não é que a gente desmereça quem não tem, quem não quer ter filho ou quem tem pet, né? Porque hoje em dia a gente sabe que o universo familiar ele mudou muito, né? Sim, mudou. O estilo familiar, né? Tem pessoas que não quer ter filho, mas tem um cachorrinho e que cuida daquele cachorro, leva no veterinário, escolinha e tudo mais. Então, assim... aqui a gente está falando da maternidade, então a gente está trazendo para esse cenário. Então eu acredito muito nisso, que as mulheres mães, elas têm uma visão diferente, né? De gestão de tempo, de saber se organizar, elas conseguem se organizar e fazer, sim, às vezes 2, 3 coisas ao mesmo tempo, entre aspas, vamos dizer, né? Porque ela consegue configurar isso, né? Porque o bebê, ele não tem essa rotina. Hoje eu sei o que o Benício vai ter amanhã. Não, eu não sei, né? Mas eu sei mais ou menos ali o que vai acontecer durante o dia. Então, a minha empresa seria formada por mulheres, mães. Agora você falando assim, eu estou analisando lá a Ibranec. Mulheres, cuidado, William, ó. Pode ser que você esteja excluído, entendeu? Desse círculo aí, ela já tá falando. É do RH, então, filho, já... Só que é muito interessante quando a gente se depara com pessoas, e principalmente com homens, que têm esse olhar tão bonito pra maternidade, igual o William tem. Igual você, né? Que em pouco tempo que a gente conversou, já dá pra ver nitidamente o quanto que você valoriza isso, né? Por conta da sua mulher. Então, valorizar isso e valorizar o quanto a sua esposa ela é para você e para os seus filhos é muito importante. E o William, né? O William não tem filho, ele tem uma enteada, né? Que é a Larissa, e que ele fala da Larissa como se fosse a filha dele. E é o que eu te falei, um modelo familiar diferente, mas que ele tem uma visão de, tipo, da Cláudia, né? Que é a mãe da Larissa, de apoiar, da maternidade. E comigo não é diferente, porque nem comigo, nem com a Amanda, porque a Amanda também é mãe, a Gisele também é mãe, a Ana também. Olha, então, assim, e ele sempre gostou de trabalhar com mulheres. O William, ele sempre gostou. Que legal. Então... Eu acho que teve o episódio que ele gravou com a Cláudia, ele falou que ou era você ou era outra que tava com o neném. Era você, né? Eu acho que tava numa reunião e... Falou, O Benício, se ele estiver brincando no chão e a gente faz reuniões, aí entrou todo mundo na sala, ele quer ficar do meu lado vendo todo mundo. Ele fica quietinho aqui do meu lado, tranquilo, brinca com os brinquedinhos dele, conversa com eles, enfim. Então, e dá certo. Né? O que eu incluiria nessa sua visão também, Laís,
o olhar também por pai em relação à licença paternidade. Muito. Né? Porque hoje, algumas empresas, eu acho que são 5 dias ou 7, eu não estou muito antenado nisso, mas que deveria ser no mínimo uns 30 dias, né? Com certeza. Porque eu acho que esse período, principalmente para quem não tem rede de apoio, e aí? O cara tirou 5 dias, voltou para trabalhar e a mulher em casa, né? Tendo que tomar um banho, tendo que dormir, tendo que fazer uma mamadeira, tendo que se alimentar, tendo que se cuidar, e aí, como que fica? Exatamente. E a maternidade, ela só às vezes não é tão pesada porque existe um pai ali presente. Sim. Né? Então, a paternidade ela é muito importante e ela se inclui dentro dessa maternidade. Eu acredito que os pais, por exemplo, o pai, ele também tem que ser acolhido dentro da empresa onde ele trabalha. Onde meu esposo trabalha, eles super apoiam, sabe? O Benício, quando era para eu voltar da licença maternidade, a voltar a trabalhar da licença maternidade, era para eu voltar na segunda-feira, no domingo ele ficou doente, com uma febre de 38 graus. Primeira vez que ele ficou doentinho. Quando você ia voltar? Quando eu ia voltar. Porque eu tinha feito a adaptação dele na escola, e como diz o pediatra, escolinha e creche é um aquário cheio de vírus. Uma criança passando por outra, né? E não tem como. E aí ele teve uma febre de 38 graus, e aí a gente levou no hospital, ficamos o domingo todo no hospital, e aí a médica falou pra mim, falou assim, ó, ele vai precisar ficar 7 dias em casa. Eu falei, meu Deus, eu volto amanhã a trabalhar, meu primeiro dia, tipo, após a licença maternidade. Ela virou pra mim e falou assim, eu, no seu lugar, não iria, porque quem precisa de você é seu filho, né, então... Que ela peso, quis, né, que você Aí carregou. eu falei, meu Deus, mais uma culpa, né, porque a mãe já carrega a culpa. Aí eu falei, bom, eu preciso realmente ficar em casa, não tem como. E aí depois, na terça-feira eu precisei ir para a empresa para poder me explicar, né? Queria ir pessoalmente também para poder falar. E aí o meu esposo ficou em casa. Eles liberaram ele para ficar home office e médico, tudo que ia, ele levava a declaração, tudo, e eles aceitavam todos a declaração dele, tudo, e super apoiando, né? Então eu acho que assim, o pai também precisa desse apoio, né? Porque como que faz, né? Se um perde, por exemplo, geralmente o pai é o provedor da família ali, né? E aí financeira, principalmente, né? A parte financeira principal é dele. E aí ele não tem mais esse trabalho. Como que fica essa família? Sim. Né? Por isso tem que ter equilíbrio, né? Equilíbrio, exato. É você enxergar a situação de cada um. Já teve vezes de eu ter que levar meu filho no médico porque minha esposa tinha um atendimento clínico, né? De um paciente e que não dava para desmarcar, né? Porque você pensa, alguém que procura uma terapia... Ok, vocês têm desde um nível mais tranquilo até um nível mais hard, né? E a pessoa tá esperando aquilo a semana inteira, né? Aí como que você chega para ela e manda uma mensagem? Já aconteceu? Já, é normal, né? Mas quando a gente se depara com isso, não, pode deixar que eu vou levar. Principalmente terapia, né? Quando eu tava fazendo terapia, eu fazia anotação no caderninho para não esquecer o que eu precisava falar com a terapeuta, com a psicóloga, né? E eu acredito que é muito isso, né? A maternidade, ela precisa ser acolhida não só mãe, a gente fala muito da mãe, né? Por ser mais cobrada, talvez, enfim, até a mãe mesmo, a própria pessoa, né? Eu mesmo, no caso, me culpei muito, ainda me culpo em algumas coisas, mas estou melhorando. Mas o pai, ele também precisa, né, desse acolhimento. Né, sei lá, né, governo, não sei como que é feito todos esses trâmites aí, mas precisava ter esse olhar, porque a maternidade e a paternidade, elas, dentro da CLT, elas têm muitas falhas ali, né? Porque dentro de casa é diferente. 5 dias para um pai. Imagina, eu fiquei 3 dias no hospital. Quando o Benício nasceu, ele foi para UTI, então ele ficou 4 dias. Eu tive alta no 3º dia e o Benício ainda ficou no hospital. Então a gente foi para casa, no outro dia a gente voltou para buscar. Para buscar, assim, a gente voltou para saber se ele ia ter alta, né? Graças a Deus ele teve. E aí, 5 dias. No outro dia, o Rodrigo ficou em casa com a gente. E daí depois, ele só não voltou porque ele pegou as férias. Mas
o quanto ele conseguiu ali apoiar, né? Não conseguiu, mas não porque ele não era ele, é porque ele não teve oportunidade ali de ficar mesmo. Se fosse só garantindo o CLT. Então tem legal, essa né? questão. Você poder ouvir a pessoa, né? Eu acho que quando a mãe, depois eu quero saber até como que foi o seu retorno, tá? Mas seria tão legal no retorno de uma mãe, alguém bater um papo com ela, né? Ter esse acolhimento de chegar, e aí, Laís, como que foi a gestação? Como que foram esses 5 meses? Né? Quais foram os seus principais desafios? Né? Enxergar, peraí, eu preciso enxergar como que essa mãe tá. Porque através de algumas perguntas, eu vou saber se ela não tá bem, né? E ela precisa de uma ajuda psicológica. Exato. Né? Eu preciso te encaminhar, Laís, ó, a situação que você tem, porque às vezes em casa você não tem essa pessoa para falar e é diferente, né? Uma coisa é você conversar com uma amiga, uma coisa é você conversar com seu esposo, outra coisa é você conversar com um pai ou com uma mãe ou uma irmã e outra coisa é você conversar com um psicólogo. Exatamente. Né? Só que às vezes nesse turbulento que é a questão de ser mãe, né? Porque o hormônio é um monte de coisa, né? Mas dela entender e se permitir, né? Porque às vezes a mãe não se permite. Que hora que eu vou fazer terapia? Né? Que hora que eu vou me cuidar? Não tem horário, não tem... Tem sim, tem que arranjar um jeito. Porque dependendo da situação, ela pode ter uma crise pós-parto, ela pode ter várias outras coisas, né? Mas se tiver alguém para te acolher, identificar e direcionar, seria o melhor dos mundos, né? Isso, exatamente. Você teve isso ou não? Não. Não. Então, e isso para mim foi, acho que o pior de tudo que eu vivenciei com relação ao retorno ao trabalho, porque eu estou dentro do RH. Sim. Eu estou na parte principal ali do humano, né? De cuidar das pessoas. E aí, quando a gente não tem dentro do RH, isso foi péssimo. Acho que foi a pior experiência que eu vivi, assim, do RH, foi esse retorno. Tanto que eu tive hoje existe muito dentro das empresas um termo que é usado de desligamento não dito. Onde você recebe, né, o funcionário, o colaborador da empresa, às vezes de uma licença maternidade, às vezes de um afastamento, enfim, ou qualquer outra coisa. Então, às vezes ele não vai te fazer um assédio, não vai te colocar assédio, porque já é considerado um assédio, mas eles falam de um desligamento não dito, onde coloca você para fazer uma atividade que abaixo do seu cargo, aconteceu comigo, e onde você é deixado de lado, né, te excluem de reuniões, te excluem de eventos, né, então tem essa questão. Então, quando isso acontece, é horrível. Para mim foi uma experiência péssima, que eu digo a pior experiência que eu tive dentro do RH, da minha área profissional, porque foi dentro do RH, foi dentro de uma área que a gente sempre fala de cuidar das pessoas, e porque eu não tive esse acolhimento. E eu fui atrás, né? Eu chamei, eu falo, olha, eu preciso conversar, eu preciso falar. Qual tá sendo a minha situação hoje? Então, eu falei, né? Foi resolvido de uma forma também um pouco chatinho, assim, ruim, mas tudo bem, né? Resolveu ali, né? Eu consegui ficar, fazer o que eu precisava fazer naquela semana, para aquele momento, mas foi muito difícil, porque não teve essa conversa. Desde o início, assim, da gestação, eu tive algumas... eu e minha esposa passou por algumas fases, né? Eu nunca comentei isso, né? Só a minha família, amigos muito próximos que tem, mas acho que eu sinto no meu coração de falar agora, né? Enfim. Mas quando eu fiz o meu primeiro morfológico do Benício, ele deu... Tem alguns termos que eles usam, algumas coisas que eles falam de... Quando a gente faz os exames, que a gente só descobre quando a gente tá grávida, quando a gente tá fazendo. Sim.
E aí tem o primeiro morfológico, que é muito importante, aí eles medem não sei o quê, tem muitas coisas que eles fazem lá, e uma delas é a TN, né, que é a translucência nucal, que é o líquido amniótico da quantidade dele que fica na nuquinha do bebê. E ela identifica, a quantidade que está ali, ela identifica se o bebê vai ter alguma patologia, vai ter vai nascer com alguma patologia, agora me fugiu a frase, a palavra, mas é algo assim. E aí esse número, ele tem que dar abaixo de 2,5. Se ele dá acima, ele pode ser que o bebê tenha alguma má formação, exatamente. Uma das má formação, algumas coisas que é mais falada é a da síndrome de Down. Só que daí tem como você identificar, tal, e assim, investigando, né? E aí a gente fez, o primeiro morfológico já foi super tenso. Né? Foi o dia que a gente saiu de lá, tipo, eu tava arrasada, chorando muito, muito, muito. E naquele dia minha mãe tinha vindo, né, lá da cidade dela pra minha casa, minha prima. E eu tava, nossa, muito chateada com aquilo. Mas enfim, vamos ver o que é. E aí foi indo, eu fiz até um exame que se chama NIPT, que ele é tira o sangue da mãe, né? E lá eles identificam pelo sangue da mãe a porcentagem para cima ou para baixo, eles nunca te dão certeza de sim ou não, dessas malformações. Então, o quanto de 0 a 1000, quanto o Benício teria, né? 400%, sei lá, 1000%, sei lá. Então, eles vão faz essa contagem aí. E aí, eu fiz esse NIPT e é 30 dias para sair o resultado desse exame. O exame não é feito pelo SUS, esse exame ele é pago, ele é particular, ele não é barato, e a gente falou, não, aperta rápido, daqui, aperta de lá, a gente faz. Mas por que eu decidi fazer? Porque eu queria me preparar. Eu queria me preparar minha família. Porque se caso acontecesse alguma coisa, eu queria que meu filho viesse para o mundo e a gente conseguisse acolher ele de uma forma que ele, né, fosse realmente se sentir acolhido com os equipamentos certos, enfim. Então, a gente pensa muita coisa. A cabeça fica um turbilhão, né? E o primeiro morfológico, geralmente, a gente faz entre 11 e 13 semanas, para você pegar realmente a quantidade mesmo, né, do líquido. Beleza, aí a gente foi, 30 dias, chegou esse resultado desse exame, aí deu lá, né, que o dele era abaixo de todos os que tinha lá de patologias, né? Aí, beleza, foi um alívio. Segundo morfológico, chegamos no segundo morfológico, aí a médica procurava, aí começa já a ver os órgãos, né? Porque daí já tá mais formadinho, você já faz isso umas 20 semanas, 20 e poucas semanas. E aí procura um rim, procura outro rim, aí um rim tá lá, formadinho, que é o rim direito. E o rim esquerdo não se acha. E aí eu fui na investigação do rim esquerdo até as 38 semanas e meia, mais ou menos. Até que o doutor falou assim pra mim, Laís, agora é só quando eu nascer. Não tem como mais a gente... Porque vai misturando os órgãos, que eu não consigo mais saber o que é rim, o que não é. Falei, tudo bem. E aí a gente entendeu que o primeiro morfológico que deu aquela alteração da TN era a malformação do rim, né? Só que eu passei por tudo isso na minha gestação. Mas foi muita coisa. Aí depois veio do rim, aí mais uma coisa que a gente... Enfim, gente, só sei que daí vai geneticista, que tem que ser, vai ver se é da genética. E aí foi muitas coisas que aconteceram e tudo isso eu passando lá dentro da empresa. Eu não me recordo de ter faltado da empresa porque eu estava mal, assim, da gestação. E aí, o que eu mais ouvia? Gravidez não é doença. Pode ser que não seja doença mesmo, mas a gente sente. Sim. A gente sente enjoo, dor de cabeça, dor em tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar. Então, assim, a gente sente. Não é doença, mas a gente sente.
como se estivesse, né? Então, já no início da minha gestação, nossa, eu acho que, olha, teve um dia que eu não saí do banheiro na parte da manhã. Eu não conseguia, de tanto que eu tinha que ficar lá no banheiro resolvendo meus problemas de vômito e tudo mais. Porque me deu muito, eu tive muito enjoo, até os meus 5 meses. 5º mês de gestação. No 5º mês de gestação, eu tive sangramento, porque teve, enfim, 1000 coisas. Então, foi uma gestação, assim, não foi tão calma, né, vamos dizer, né? Teve muitas coisas. E eu passei por tudo isso lá dentro. E eu posso te falar que se as pessoas que trabalharam comigo lá assistir hoje, vai falar, não acredito que ela passou por tudo isso. Porque não sabiam. Sim. Entende? Então, assim, é ter esse olhar. Então, acredito que não teve também esse olhar, né, com relação a isso, né, de acolher e falar assim, nossa, mas ela passou por tanta coisa, né? Vamos ver como que vai ser o retorno dela. Então, eu não tive isso nem ali, gestando, né? Não tive essa conversa. E nem no pós. Quando eu voltei, eu não tinha. Então, assim, foi muito ruim mesmo a experiência. O retorno ao trabalho de uma pós-licença maternidade, ela tem que ser uma integração, uma reintegração. Sim. Eu vejo muito isso, porque a pessoa ela vai chegar, ela passou ali muito tempo sem estar ali. E aí, quando ela volta, tem muita coisa que mudou. Sim. Então, às vezes, ela vai precisar de um treinamento, às vezes ela vai precisar de uma reciclagem de algumas coisas, né? De um treinamento que eu digo, até porque quando eu voltei da minha licença maternidade, tinha um sistema novo na empresa. Eu não tinha trabalhado ainda com o sistema. Eu precisava do quê? De um treinamento, né? E outras coisas que às vezes mudou, eu precisava do quê? De uma reciclagem. Né? Então, enfim, essas coisas que às vezes a gente precisa trazer para dentro do RH. E o que a gente fala muito do William, falando aqui muito do William, mas o William ele compra muito essa ideia que a empresa, que o Ibranec seja uma empresa diferente de qualquer empresa CLT aí que exista no mundo, por conta disso. Porque hoje a gente precisa cuidar da saúde mental das pessoas, hoje a gente precisa acolher essas pessoas, né? Então, e tem muita gente que tem histórias, né? Igual eu contei aqui, que as outras não sabem, que às vezes ela fala, nossa, hoje ela tá desanimada, né? Hoje ela tá com uma cara de choro, hoje ela não tá com uma cara boa. Mas ninguém soube o que aconteceu um dia antes, né? O que passamos, o que vivemos. Então, é muito disso. Então, ter essa conversa quando a pessoa volta, ela é muito importante para você entender como que ela está, igual você disse. Que ali você consegue direcionar, né? Sim. Muita coisa. E tira um pouco do peso, né? Porque só o fato de você falar, né? Eu queria agradecer também de você ter colocado aqui, né? Não só para mim, mas para as pessoas que estão nos assistindo. Porque os bastidores importam também, né? Eu sempre falo que quando você fala, é uma cura, né? Quando você põe para fora. Já aconteceu vezes das pessoas virem aqui e relatar alguma coisa que as pessoas não sabiam dos bastidores, que, depois a pessoa me manda até o print das conversas falando, Wellington, olha o tanto de gente que me chamou, que me julgava, gente pedindo desculpa, nossa, eu não imaginava que era tanto assim, mas a gente não vai sair ligando para todo mundo, né? Thaís, estou passando por uma situação difícil, você pode me ajudar? Não. Por isso que eu falo que se a gente não tomar cuidado, esse tempo, ele tá tirando muitas coisas nossas, né? Tirando a oportunidade de você ligar para uma pessoa e perguntar, Laís, e aí, nesse 1 ano aí, como que foi? Só de eu fazer essa pergunta, vai te dar abertura para você aliviar e você falar, você não tá sozinha nessa. Exato. Você não tá, eu não sou mãe, mas se você precisar conversar, se você precisar tomar um café, desabafar, eu tô aqui. Cara, é muito incrível isso. Né? E às vezes falta a gente pegar a mão no telefone e ligar. Porque a gente tá tão acostumada na mensagem. Manda uma mensagem, não é a mesma coisa. Sabe? Marca de ir lá ver a pessoa, vamos almoçar? Ah, mas eu tô sem tempo. Não importa, arranja um tempo aí na sua agenda. Sabe? De você provocar a pessoa mesmo. Exato. E a gente tá perdendo essa oportunidade. Né? Quantas pessoas talvez não gostariam de ouvir uma ligação sua? Exato. Eu mesmo, eu tô falando isso pra você, mas eu tô me colocando no lugar.
né? Então, tem dia da semana que eu tiro ali, quando eu tô no trânsito, eu falo, não, hoje eu vou ligar para algumas pessoas. E aí eu ligo para a pessoa, e aí, como que você tá? Você tá bem? Nossa, faz tempo que a gente não se fala. É É verdade. importante, É entendeu? importante. É que às vezes, né, tudo muito fácil, Sim, prático, o celular ali do sim. WhatsApp, Instagram, que a gente às vezes até conversa É? pelo Instagram também, mas realmente a gente precisa mudar um pouco disso também, Sim, porque né? qual que é o meu olhar hoje, né? E o seu olhar, talvez. Quando você enxergar uma mulher grávida Uhum. ou que já teve filho, com certeza, talvez, ou ela passou por o que a Laís passou, né? Da coisa da maternidade, Uhum. ou algo muito difícil. É. Então é legal você pegar o telefone, ligar, acompanhar, mandar uma mensagem, igual você falou, né? Que teve. Talvez a sua rede de apoio não foi tão grande, porque os seus pais moram longe, né? Sua mãe Uhum. mora longe, seu irmão também? Mora, Então, todos mora moram. longe, mas faz uma chamada de vídeo, Exatamente. sabe? Recebe uma flor, É. um café da manhã. A presença não precisa ser Sim. presente, né? A Uhum. presença ela pode ser por mensagem, ela pode ser Sim. por uma ligação, por um Uhum. vídeo, enfim, né? Eu tive uma falha muito grande, assim, com relação à maternidade até, Uhum. quando uma amiga minha, ela engravidou. Só que ela também mora lá em Guaíra, né? Que é a Uhum. cidade onde a minha mãe mora, onde que eu morava também. Uhum. E ela engravidou, mas aí na verdade, ela nem não estava morando em Guaíra. Nós somos amigas ali de Uhum. Guaíra, mas ela morava em outra cidade. Ela estava morando até em outro estado. Uhum. E ela se sentiu muito sozinha. E hum, na minha correria, não dei atenção para ela como ela precisava. Mas assim, a gente conversava, Sim. mas não dei a atenção que ela merecia. Não dei mesmo. E aí um dia a gente conversando, depois que eu tive o Benício, a gente conversando e tal, aí ela falou pra mim, eu senti muita falta de você na minha gestação. E eu, ai, pelo amor de Deus, me perdoa, assim, ó, me Uhum. desculpa por tudo, por você ter passado por isso e eu ter feito você passar por isso, né? Na verdade, eu acho que eu nem tinha o Benício, não. Foi antes de ter o Benício. Foi mesmo, antes de ter o Benício. Aí depois a gente conversando sobre a Uhum. maternidade e tal. E aí eu comentei com ela, eu falei assim, é muito louco esse negócio da Sim. maternidade, porque realmente tem algumas amizades que se afastam, Sim. né? E é tão Uhum. Então, natural, natural. é normal, natural, Uhum. né? Enfim, até ouvi um vídeo esses dias que fala sobre isso, que é natural, Sim. né? E aí, só que a gente sente muito, né? Eu Uhum. não sabia administrar isso, mas tá tudo bem, assim, depois que a gente é mãe, aí Aí você muda, né? muda muito, muda Muito. muito. E aí a gente conversa sobre isso e eu falo pra ela, realmente, a gente fala que precisa ser feito, mas Sim, aí a gente não olha pro que a gente fez, né? Então a verdade. gente precisa olhar para nós também, né? Fazer ligação, sim. Sim, O presente não, a presença não é realmente estar presente, mas sim. você pelo menos lembrar, mandar Uhum. um oi, uma ligação, um vídeo. É o que a É minha família verdade. faz. É. A gente sempre não tá ali junto, porque é um pouco distante de ir sempre, né? Mas, igual no aniversário do meu filho, a minha família estava aqui, né? Minha mãe, meu Uhum. irmão, né? Minha cunhada, minha prima, minha filhada também. Eles vieram. Aí o Benício, no domingo foi aniversário dele, segunda-feira ele foi internado com pneumonia. E aí a minha mãe, aí na quinta-feira ele tava em casa, aí Uhum. fizemos uma ligação por vídeo pra ela ver o Benício, né, pra gente conversar um pouquinho e tal. Então, e mãe é mãe, né? Minha mãe É. me viu no vídeo. Você tá bem? Falei, tô bem, Ah. mãe. Você dormiu? Dormi, um pouquinho dormi. Então, assim, mãe já É. sabe, né, o É, que tá sim. passando e tal. E ainda ela falou pra mim, ai, fiquei com muita pena de vocês, de ter que vir embora e te deixar aí. É. Eu vi que foi corrido, tal, tava corrido. E falei, mãe, tá tudo certo, tudo bem. Então, acaba que ela também Sim. tá ali, né, sentindo a culpa dela de Uhum. mãe, Com né? certeza. E aí a gente tem essas... Mas ainda tem essas conexões, né? Esse apoio, Sim. mesmo de longe, mas tem um apoio. Que bom. Estamos caminhando para o final, né? Foi um bate-papo bem legal.
Eu sempre falo que o GentilCast, ele traz essa segurança para as pessoas, né? Você não é a primeira, mas eu sinto que as pessoas se sentem tão à vontade aqui, né? Que dá vontade de você falar muito mais coisa, né? Muito mais coisas, mas Mas eu tô infelizmente... segurando o nosso amigo ali desde que horas? Não, mas o Júnior, eu falo que É pra Júnior. gente aqui é como se fosse um livro, né, Laís? É um livro, como se eu lesse um livro toda semana, né? Isso. E aí eu jogo pra minha vida tudo aquilo que eu aprendo aqui para depois poder compartilhar, né? Porque eu tenho duas formas de compartilhar aqui. Uma é a pessoa assistindo o podcast e a outra, no meu dia a dia, eu identificando uma pessoa nas mesmas condições que a sua e falando, ó, que legal, ó, assiste assim, assim, assado. Eu vou só, claro que fora do contexto, né? Mas eu falo que Deus tem me usado muito para falar coisas que as pessoas gostariam de ouvir isso, né? E aí hoje de manhã, na verdade hoje, vocês vão assistir hoje, né? Mas foi a semana passada. E eu parei no posto, aí eu vi um rapaz com uma máscara, né? E eu sempre abasteço lá, eu abasteci, aí dei uma caneta para ele, aí ele agradeceu, ficou super alegre, ó, essa daqui eu não vou deixar nem aqui, que senão vão pegar e tal. Eu falei, não, fica legal. Aí eu pedi para ele calibrar o pneu, aí eu olhei, eu tinha um valor na carteira, eu falei, ó, vou dar um dinheiro para ele. E aí daqui a pouco eu comentei com ele do podcast, aí ele falou, não, você já me deu a caneta, não precisa me dar dinheiro não e tal. Que legal. Resumindo, eu falei do podcast... E aí, em algum momento, eu falei algo para ele que ele falou, cara, você acredita que eu tô assim de máscara porque eu tô me recuperando de um câncer? Tive um câncer no intestino há anos atrás, só que agora eu fiz uns exames, que eu sempre tenho que fazer os exames, e voltou. Mais 2 pontinhos ali, então eu fiz a quimioterapia, fiz a rádio, e aí eu em conversa com ele, eu falei, cara, ó, segue meu podcast. Lá eu já entrevistei um oncologista, já entrevistei... pessoas que já tiveram metástases e se recuperaram. Eu falei, você acredita em Deus? Ele falou, claro que eu acredito. Eu falei, então acredita que você vai ser curado. E aí, cara, olha o impacto que eu fiz na vida dessa pessoa. Sim. Fiz muita coisa? Não. Mas eu ouvi, eu dei atenção, eu direcionei. Então, é isso, né? A gente poder ter essa conexão e fazer com que as pessoas confiem tanto na gente que elas falam coisas que... Minha esposa que fala, né? Numa terapia, às vezes a pessoa que fala com você em um dia demora um ano para falar numa terapia, né? Então, eu acho que esse já não é só um dom meu, né? Eu acho que é algo divino. Legal. Laís, eu vou te dar algumas, né? Mas antes disso, eu gostaria de... Pessoal, eu acho que a Laís está sabendo por cima, mas estamos participando, Laís, dos melhores podcasts do Brasil, tá? Então... Já falei com o William também, para vocês se unirem lá. E, se possível, ajudar a gente também nas mídias sociais, né? Gravando talvez algum vídeo ali, pedindo o voto das pessoas que nos assistem, ou quem não assiste a gente ainda, mas quer ser conhecido. Com certeza, o seu vídeo vai ficar pronto antes do término da votação, né, Júnior? Que é dia 2 de novembro. Então, as votações vão até dia 2 de novembro. Melhores podcasts do Brasil. Só ir lá na nossa bio, lá no Instagram. O vídeo vai sair na última semana da inscrição. O vídeo vai sair aqui na última semana da inscrição, né, Júnior? Última semana. Talvez a gente vai intensificar ali. Talvez vocês vão falar, nossa, o Wellington só fala disso, mas... vai até domingo, né, Júnior? Essa votação é muito importante pra gente, não só pra gente, mas... para qualificar o trabalho que a gente faz, o público que a gente tem atingido, as pessoas que venham aqui, a nossa dedicação. Então eu falo que é um conjunto, né? Esse prêmio, caso a gente venha a ganhar, não é só nosso, é de todos vocês que participaram, que nos prestigiam. Então entra lá, é rapidinho, é só colocar o e-mail, o telefone, autoajuda, categoria autoajuda e autocuidado. Vota lá, GentilCast, é muito rápido, simples, mas que tem um impacto muito grande aí pra gente nessa caminhada. Muito bom. Ok, então vota, hein, Laís? Sim, Por vou favor, votar. Depois eu vou te mandar o link. Tá bom. Você achou que você ia vir aqui de graça, né? Ô, Laís, deixa eu ler aqui, que eu até anotei agora, que eu tinha um papelzinho, mas aí eu tirei o papelzinho. Então, primeiro aqui eu vou te entregar. Isso daqui é da... Deixa eu só não esbarrar no microfone. Senão você já viu, né? Esse daí, é separado com muito carinho. Ai, que
Que Tá? legal. Então, na hora que você voltar agora, se você... eu quero comer alguma coisa antes de chegar em casa. Nossa, como eu gosto. Você gosta? O Eu que gosto você olhou aí que você gosta, muito. Laís? Esse milhozinho aqui eu O amo. milhozinho é demais, né? Muito, amo. Esses aqui, nossa, Mix, uvinha. uvinha Uva passa, passa. gente. Quem não gosta? Já tá... Uva passa. Essa aqui é bananinha? Não. Deixa eu ver. Ah, não. A castanha de caju. É um cookies de castanha de caju. Olha lá, você viu? Elas sempre inovam lá, elas sempre mandam coisas diferentes lá. Nossa. Essa daí, Laís, na verdade, é Empório Natural, tá? Olha esse, bonito, hein? É um mix de vegetais. Olha, mix de vegetais, gente. Que da hora. Esse eu adorei. nunca experimentei, ó, Empório. Se quiser mandar um aqui pra gente, degustando aqui na entrevista, eu acho que é legal também. Esse amei. Laís, Empório Natural, cuidando da sua vida de forma equilibrada e consciente. Lá você encontra uma seleção especial de suplementos, produtos naturais e alimentos funcionais que promovem bem-estar e qualidade de vida. Qualidade de vida. Viva melhor naturalmente. Nossa. Então essa é Empório Natural. Amei. Aí Nossa, aqui muito nós obrigada. temos também... Opa, caiu. Você viu, gente, como a gente já está inovando, né? Antes era o Júnior que tinha que levantar. Agora já colocamos uma cadeirinha aqui do lado. Era o Júnior que o entregava? Júnior levantar. Não ficava muito feliz, não, mas... Ó, essa aqui é a Rosa Nascimento, tá? Eu não sei o que tem aí dentro, tá? Mas se já você pode quiser abrir, eu acho que é Eu uma tô- boa, né? Normalmente as pessoas Gente, não abrem, né, Júnior? Eu sou muito ansiosa. E a gente fica curioso também. Eu e o Não. Júnior, o que será que tinha lá dentro e tal, então... Ai, gente, que lindo. Olha, É um brinquinho você viu que legal? de pérola. Olha, acho que vai combinar super, hein, com você, ô, lindo. Laís. Você usa brinco, Laís? Uso. Aí, ó. Eu adoro. E gosto de brinco pequenininho, Pronto. assim, ó. Que lindo. Ó, Nossa, então, lindo. Rosa Nascimento, estilo e autenticidade em cada detalhe. Rosa Nascimento Semijoias traz peças exclusivas e cheias de personalidade para realçar a sua beleza em qualquer ocasião. Porque cada mulher merece brilhar. Olha que lindo, E hein? merece mesmo. Merece mesmo. Ainda mais Bom, com o tema de eu hoje. tinha falado aqui pra me deixarem magra. Mas no caso, a Rosa Nascimento já me deixou Já. o quê, ó? É. Né? É já isso vai, aí, não vai. é verdade? Se Vai o, mesmo. O Júnior. o Júnior não conseguir É. me deixar magrinha, pelo menos eu vou conseguir ficar mais bonitinha com o brinco, ó. É isso aí, ó. E, Júnior, só esquecemos do aroma de estrela, Júnior. Então, eu já vou fazer o merchan do aroma de estrela, tá? Aroma de estrela, onde cada essência ilumina os sentidos. Ai, meu Deus. Olha lá. Que E legal. transforma momentos comuns em experiências únicas, trazendo sofisticação, bem-estar e a magia que suas lembranças merecem. Tá? Então, aí, Júnior, já entregou direto ali da fonte. Júnior, obrigada. Cuidado, Júnior, acho que você tá tendo um pouquinho do TDAH aí que eu tô transmitindo pra você, você tá esquecendo algumas coisas. Você tem que me ajudar, por Nossa, favor. o cheirinho já tá Então. dando pra sentir já. Aí, acende lá, vai ficar mais Aroma de estrela tranquilinha. em forma- Ai, que... Eles já estão fazendo as Que lembrancinhas já também de final de ano. Então, é flor de cerejeira esse aqui. Aroma de Estrela tem o catálogo ali de Natal. É só entrar lá no que Instagram legal. deles, tá? Super bonitinho. Ficou muito bonitinho. Obrigado, Aline. Nossa. E a Aline é uma médica, sabia? Ela veio aqui, esse é um hobby dela que, teoricamente, Nossa, tá muito mais do que um hobby. Parabéns, Aline. Tá lindo. E aqui nós temos também a Clínica Gentilmente. Olha que legal, hein? Acolhimento, escuta e transformação, oferecendo atendimentos psicológicos com uma abordagem ética, empática e humanizada. Aqui eu posso garantir que tem humanização. Ah, tá? mas aqui dá pra ver Dá, né? já no podcast. Que bom. Viu, Cintia? Ó, eu tô fazendo certinho, hein? Promovendo saúde mental e emocional em todas as fases da vida. E atendimento presencial e online também. Ah, tem online Tem também? online também. Que tá? legal. E aqui tem quem atende só criança, quem atende adulto, casais, adolescente, tem tudo. A Cintia é especialista em adolescente. Que legal. Você sabe que eu não sabia o que era ebiatra, né? Eu descobri com o William, né? Ah, é? Do ebiatra, que é o médico de adolescente. Olha, então eu tô descobrindo isso agora. Sério? É. Aí, tá vendo? Tem muitas pessoas que não sabem. Ebiatra. Ebiatra. Olha, Ele que é legal. um médico que tem um pediatra, que é o de criança, Sim. e tem o ebiatra, que é o de adolescente, né? Porque quando a gente costuma dizer, né? O William, na verdade, fala, né? Que o adolescente, às vezes, ele vai levar ele no médico qual? Vai levar no clínico? Vai levar no verdade. pediatra ainda?
Chega no pediatra, ele não quer mais em Tem pediatra. essa Então fase. tem É. essa fase que tem o médico ebiatra. Que legal. Tanto- Ó, se vocês conhecem algum médico ebiátrica, Ebiatra. ebiatra, ó, pode indicar aqui pro Gentilcast que será um prazer entrevistar Então, também. e aí, já vou fazer. Ah, já tem? Já? Já Ó, vou falar então, aqui. por favor. Nós temos, o William, na verdade, tem essa parceria já com o Dr. Jenner. Ele não é daqui. Nossa, agora me fugiu de onde que é, mas ele é de outro estado. Ah, é? É Dr. Jenner, e ele é um ebiatra. Então, quando fala de adolescente, Sim. né, a gente fala que tem que ter realmente. Tem Legal. que ter o cuidado também com o adolescente, né? Então existe um médico para o Olha, adolescente. que legal. Muito legal, né? Obrigado. E aí, igual quando a gente fala de psicólogo, né, que é Uhum. direcionado para o adolescente, Sim. ou para criança, ou para casal, é porque tem que É ter legal, essa. né? Muito. E você se sente como que eu posso dizer? Que você faz parte de alguma coisa. Um nicho, né? Real, né? Porque. Sim. Imagina, você vai falando do ebiatra agora, né? Uhum. Você é um adolescente, aí você vai no pediatra que ficava Uhum. vendo quanto É. você tá de altura, de pezinho. Não é isso mais, né? Então, que legal. é para fazer pertencer mesmo ao Sim. mundo, né? Que bom. Então, acho que Que bom. é bacana, sim. E agora, para finalizar, Uhum. você quer falar alguma coisa antes Meu de eu Deus do te... céu. Eu já tô olhando aqui. apresentar a minha- Antes dele falar, eu já tô olhando. Ó, Porque eu amo caneca, você gente. gosta de caneca? Amo. Aí, ó. Então, na verdade, essa caneca, ela tem um significado que é gentil, gentileza, né? Para que momento que você esteja passando na maternidade, né, com a cabeça com síndrome do pensamento acelerado, né? Porque eu sempre falo que todas as mães, elas sofrem com isso, né? Que você lembre de ser gentil com você, né? Às vezes você cuida tão bem do seu marido, você cuida tão bem do seu filho, né? Que precisa muito do seu cuidado, mas será que você está cuidando de você mesmo? Né? Que momento que você pode ter um olhar para você e falar, peraí, eu mereço, eu preciso cuidar de mim, eu preciso tirar ali umas 2 horinhas para, sei lá, sair com uma amiga, bater um papo, então permita-se. Né? A gente sabe Sim. que a cobrança da mãe é muito forte, né, nisso, né? Uhum. Ai, mas o que as pessoas vão achar, né? Eu com um neném de 1 ano saindo ou indo para algum lugar, não, você merece, você é merecedora. Então lembre-se que quando você estiver muito precisando de um obrigada. estímulo, que você coloque aí um chá, uma água, um café com leite, enfim, não importa o líquido. Mas... Nossa, amei. Muito obrigada. E ó, já fala pro William já, porque quando ele veio com a Cláudia, eu entreguei só o da Cláudia e falei que ia entregar o dele quando ele viesse gravar. Mas aí faz sentido, até Sim. porque ele só veio para dar um apoio, então, né? por favor, William, a hora que você vier aqui, você vai ganhar sua caneca também. Ai, nossa, muito obrigada. Gostou, Laís? Amei. O que você achou do Wellington, seu amei. primeiro podcast? Eu fiquei muito à vontade. Ficou? Na verdade, eu acho que eu já tava meio que vindo aqui, já tava um pouquinho nervosa, claro, mas Sim? eu acredito. Sabe o que eu acho que é um diferencial, assim? É que assim, meu primeiro podcast, não Sim. sei se isso acontece em Uhum. outros podcasts, mas acho que não. É o acolhimento que tem antes, a integração. Que legal. Eu amo fazer integração, Sim. né? Amo. Sempre gostei de fazer integração nas empresas que eu trabalhei. Então, a integração, ela muda muito. Faz a diferença, Faz né? muita diferença. Porque daí você já conversa, Sim. já deixa a pessoa à vontade, né? Então, essa gentileza, né? Sim. Que nem eu falei, né? Não poderia ser melhor meu primeiro podcast Sim. ser no Gentilcast, porque olha o nome, Aí, né? ó, que legal. Gentil, né? Então, Bom. desejo aí para vocês longos anos de Gentilcast. Muito obrigada pelo cuidado, pelo acolhimento, né? Também pelas perguntas, né? Que foram bem específicas, assim. Eu acho que eu principalmente consegui falar sobre o tema, né? De uma forma leve também. Sim. Não é aqui trazendo né? Só falando sobre a empresa que não fez ou a mãe que, né? Enfim, mas é um alerta. Acho que muitas pessoas passam por Sim. isso e um tema que é pouco falado. Sim. Né? Acho que eu gostaria que esse podcast seria o pontapé para poder ouvir histórias de outras Sim, mulheres, de outras mulheres, né? com certeza. Que vivem isso. E também das empresas que queiram mudar, Sim. né? Que queiram ter um olhar diferente, né? Então, eu
eu acabei trazendo o meu dia ruim de desligamento, porque em algum momento eu pensei em até mudar de área, mas aí eu pensei naquilo e falei, não, eu acho que eu vou pegar isso e vou potencializar de uma outra forma. Ótimo. Né? Então, vou tentar levar para as empresas o que às vezes elas não estão conseguindo enxergar. Sim. Né? Então, por isso até que eu montei a consultoria, né? O meu Instagram hoje. Meu Instagram hoje ele é voltado agora para consultoria. Legal. De RH, então eu faço, como eu disse no início, faço recrutamento e seleção e a parte de treinamento, mas no Ibranec do William eu já sou uma parceira mais efetiva, então eu já faço mais a parte de gestão de pessoas mesmo, né? Vou fazer o... Olha lá, o Juninho tava até agora. Fala assim, Instagram. Esse. Já fala o seu Instagram. Meu Instagram é Laís Damascena _RH. Tá, fica tranquilo que o Júnior depois ele acha, tá? Então, e aí eu acredito muito nisso, assim. Então, a potencializar o que eu vivi de ruim para poder trazer um olhar diferente tanto para as mulheres que acabam querendo desistir da profissão ou de trabalhar para fora, do sonho delas por conta da maternidade e das empresas que às vezes perdem pessoas tão incríveis, pessoas chaves também, né? Tem mulheres que são peças chaves aí em vários cargos importantes que às vezes começa a ter um olhar diferente, julgamento, como a gente já falou. Então, julgar menos, entender, né? Então, buscar ali o apoio, o acolhimento é muito importante. Então, eu acabei mudando isso, né? E potencializando de uma outra forma. Então, eu acredito que aqui a gente conseguiu passar para outras pessoas. E espero que o GentilCast seja o primeiro de muitos que eu vá participar. Pode me chamar outras vezes pra gente poder... Porque a gente já tava com outro assunto nos bastidores, exatamente, né? Mas não vamos dar spoiler, não. Mas é um assunto que é legal também trazer. Então, a gente tem temas... Com certeza. Dentro desse universo que a gente pode explorar bastante, falar bastante. E eu quero até pegar um gancho. Você que tá nos assistindo, acompanhando a gente até agora, não importa se você vai assistir o episódio inteiro, se você vai assistir a cada 20 minutos, mas assiste até o final. Eu tenho certeza que tem uma mãe aí do seu lado, uma mãe que você conhece, que passou talvez pela mesma situação que a Laís ou uma situação pior, mas que ela ouvindo esse depoimento de uma mãe verdadeira, ela vai se sentir acolhida também. Então, encaminha esse vídeo, não deixa ele parar em você. A gente às vezes encaminha tantas coisas que não tem relevância, né? Ou por fato de dar um sorriso, uma risada, uma gargalhada, mas encaminhe, comece a olhar para você e comece a analisar o que você tem encaminhado para as outras pessoas, né? E às vezes falta você encaminhar um pouco mais de conteúdo também, fazer com que esse vídeo possa ser pulverizado. Exato. E faça um convite para você, mãe, né, que está passando pela maternidade ou já passou pela maternidade, mas que teve uma experiência positiva na empresa que você trabalha. Vem aqui, entre em contato com o Júnior, com os nossos bastidores aí, para que você também venha aqui contar a sua história. Eu acho que é legal, né? Porque aí a gente vai ter um lado que não foi tão positivo, né? E um lado positivo, e aí as empresas vão tirar a conclusão. Nossa, que legal, vou pegar um pouquinho de uma, um pouquinho da outra. Exatamente. E vou mudar o cenário aqui da minha empresa. Exato. É isso, Laís? Então, isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, fique com Deus. Amém. E até o próximo episódio do GentilCast.